algumas características para que um homem ele possa viver no meio de uma sociedade, e eu quero aqui citar algumas em que os homens precisam ter, e se eles não tiverem, normalmente, consequentemente, eles não vão conseguir conviver no meio da sociedade. A primeira é honestidade. Diga comigo, honestidade. Homens sem honestidade são homens que não conseguem nem comprar e nem vender. Porque homens sem honestidades, eles costumam deturbar tudo aquilo que já foi colocado um dia. Homens sem honestidade são homens que não são limpos, nem diante da lei, nem diante dos homens e nem diante de Deus. É por isso que todo homem que vive na terra, ele precisa ter honestidade. Outra coisa que eu queria citar aqui também é o ensinamento. Diga comigo, ensinamento. A história diz que toda geração se passa, e por todas as gerações que se passam, passa-se também a cultura. A cultura é passada de geração em geração. Os ensinamentos, os trejeitos, os caracteres, as características são passados de geração em geração. Eu cresci numa família que toda comemoração de festa se mata um porco, uma leitoa lá na família para comermos. E isso passou do meu bisavô, passou para o meu avô, passou da minha mãe, e eu creio que vai passar para mim. Eu vou vir aqui comer leitoa com você. Quem diz amém? É por isso que toda geração e todo homem, ele precisa ter ensinamento. Esse ensinamento, ele não consegue passar essa veracidade de sua cultura. Outra coisa também que eu quero citar é que nenhum homem, ele pode conviver sem a transparência. Tem pessoas que colocam uma máscara, tem pessoas que se fazem, tem pessoas que se montam, tem pessoas que se maqueiam, tem pessoas que usam todo tipo de fantasia para mostrar algo que ele e ela não é. É por isso que todo homem, ele precisa ter transparência. Mas todas essas características aqui que eu disse, elas se aglomeram em uma só. Diga comigo, caráter. Se um homem não tiver caráter, ele não pode viver. Se um homem não tiver caráter, ele não pode andar. Se um homem não tiver caráter, ele não pode nem ao menos se vestir, porque ele vai conseguir atrapalhar a vida de uma outra pessoa só no seu vestir. Se um homem não tiver caráter, ele não consegue comprar. Se um homem não tiver caráter, ele não consegue vender. E o caráter do homem diz muito a cultura que ele está. E a cultura que ele está vai montar e vai lhe entregar um ensinamento. E quem vai ser o responsável de dar esse ensinamento para a criança, para o adolescente, para o jovem, é a família. Diga comigo, família. Não é à toa que quando nós vamos à escola, uma das frases que se é mais usada na escola é educação não vem da escola, a educação vem de casa. Vamos lá mais uma vez, educação não vem da escola, a educação vem de casa, porque é em casa que você aprende, é em casa que você ouve, é em casa que você se assenta na mesa, come, é em casa que você troca experiência, é em casa que você ouve histórias, é em casa que você cria intimidade, é em casa que você repara na pessoa e conhece-a verdadeiramente, porque você não conhece alguém do altar, você não conhece alguém das quatro paredes externas das cidades, você conhece alguém quando você convive com essa pessoa, quando você tem intimidade com essa pessoa, e é na intimidade que você conhece o caráter, é na intimidade que você aprende e também ensina. Então, a família, ela tem essa responsabilidade de ensinar e de formar o caráter.
A família, ela está muito atrelada à cultura em que ela está associada. É por isso que, para acabar com a família, Satanás toca na cultura. É por isso que, para acabar com a estrutura, os fundamentos da casa, Satanás toca na cultura. Porque tocando nos seus professores, tocando na sua escola, tocando na sua rua, tocando na sua cidade, tocando no seu aparelho de televisão e naquilo que passa nos programas, Satanás vai conseguir tocar na sua família. E se Satanás destruir a sua família, Satanás provavelmente vai conseguir destruir e deformar o seu caráter. Não é à toa que tem pessoas que vivem frustradas, depressivas, porque elas estão associadas a essa destruição familiar. Tem pessoas que elas vivem uma decadência, tanto espiritual, tanto emocional, porque elas não têm família. Tem pessoas que só são o que são tristes porque são depressivas porque são, não é porque ela é tão ruim assim, é porque ela foi deturbada dentro da sua casa, por causa daquilo que aconteceu com a sua família. E quando nós vamos para a psicologia, para a psicanálise, nós estudamos e nós vemos que uma criança que cresce dos 0 aos 8 anos na rua, como um morador de rua, ele vai ter o pensamento, a mentalidade de uma pessoa com 18 anos. E porque essa criança sai e não vive a sua infância, ela atravessa, ela parte, ela rompe essa trajetória que ela deveria ter. Ela vai direto da sua infância até o seu momento de adulto, porque ela não teve família. E quem não teve um ensinamento familiar, muitas vezes não tem ética no meio dos lugares, não tem favor, ele não se compadece, não há no seu coração sentimento de compaixão com os outros. Isso dói. E não dói só quando você não tem. Dói quando você tem, mas quando você não pode tomar propriedade daquilo. Porque eu conheço muitas pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Tem parentes, mas não têm família. Eu conheço muitas pessoas que elas têm pais, mas elas não têm autoridade sobre o seu caráter. E dói mais do que você não ter nada. Dói muito você ter e não conseguir ter propriedade daquilo que você tem. Dói quando quem era para te abraçar te chuta. Quando quem era para te ajudar te exclui. Dói quando era para você ser ensinado e quando era para você aprender, é jogado palavra de maldição sobre você. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que ele viveu tudo isso que eu estou falando aqui. O seu nome era José. José, ele tem pai. José já não tem mais a sua mãe. José, ele é irmão de mais 11 irmãos. José, ele é um dos caçulas. José, ele é o filho mais amado do seu pai. E por ser o mais amado, Jacó vai dar uma túnica para José. Então os irmãos ficam com inveja e ficam enciumados por causa do amor que Jacó tinha com seu filho José. Mais do que isso, o atrevido do José, depois disso tudo, desse tal amor, ele decide sonhar. Olha que atrevido, gente. E além de sonhar, ele ainda conta o sonho que ele teve. E quando ele conta, os irmãos se levantam contra ele com inveja e já tramavam em seu coração em matar José. Além desse amor, dessa túnica do sonho e ainda do sonho contado, Jacó vai olhar para José e vai dar uma função para José acima dos seus irmãos. Jacó olha para José e diz: José vira encarregado dos seus irmãos, vai supervisionar o trabalho do pastoreio dos seus irmãos. Então José se levanta e vai fazer aquilo que o pai está mandando ele fazer.
E quando ele chega no lugar em que o pai disse que os irmãos estariam, em que o pai propôs para que os irmãos estivessem, José chega naquele lugar, olha para o lugar e não vê nenhum de seus irmãos. Então José pergunta para alguém: você viu os pastores, filhos de Jacó, que pastoreavam nessa terra e que passaram por aqui? Aí o homem olha para José e diz: aqueles homens foram para lá. Então José vai se deslocar da onde ele estava. José vai sair do lugar proposto do seu pai. José vai sair do lugar em que o pai mandou ele ficar, para ir até o lugar em que os irmãos estavam. Porque tem muita gente que é levada pelo movimento dos irmãos, mas se esquece da palavra que o pai lhe deu. José vai sair da posição que o pai lhe propôs. José vai sair da posição que o pai mandou ele estar. José vai sair da posição da onde o pai ordenou que ele estivesse. E quando eu saio da posição que o pai me ordenou estar, essa saída da posição vai ser uma liberação de uma morte. Porque quando José sai do lugar em que o pai mandou ele estar e vai até o lugar que os irmãos estavam, José chega, os irmãos pegam José, lhe arranca a túnica, joga ele numa cova, pega a túnica, mancha a túnica, vende ele para uma caravana de escravos e de ismaelitas que passaram por ali. Pegaram a túnica, mostraram para o seu pai Jacó e disseram: certamente José morreu. Então, se tem uma palavra que eu preciso liberar essa noite sobre a vida de alguém, é esta palavra: não saia da posição que Deus te colocou. Se possível, olhe para alguém que está do seu lado e diga: não saia da posição que Deus te colocou. Diga: não seja Maria vai com as outras. Diga: pode sair quem quiser sair. Diga: pode ir embora quem quiser ir embora. Mas se o Pai nos ordenou para estar neste lugar, nós vamos estar neste lugar. Eu preciso que alguém receba essa palavra na autoridade que há no nome de Jesus. Se Deus te mandou pregar desse jeito, pregue desse jeito e não muda o seu jeito de pregar por causa da opinião dos irmãos. E sabe qual é a verdade? Quando eu olho para a Bíblia e para a vinda de Jesus, eu vejo um homem chamado João Batista, que batizava à beira do rio, e ele pregava dizendo: eu sou amigo do noivo. João Batista não pregava: eu sou amigo da noiva. João Batista pregava: eu sou amigo do noivo. Eu estou preparando lugar para alguém maior que está vindo, porque melhor é ser amigo do noivo do que ser amigo da noiva. Melhor é ser amigo de Deus do que ser amigo dos homens. Melhor obedecer a palavra que Deus liberou do que ir atrás do movimento dos homens. Eu preciso profetizar para a vida e para a alma de alguém que me ouve aqui essa noite. Assim diz o Senhor: se eu te coloquei nesse lugar, não saia desse lugar, porque é nesse lugar que eu vou preservar a sua vida. Se eu te coloquei nesse lugar, não saia desse lugar, porque é nesse lugar que eu vou preservar a sua família, aquilo que eu te entreguei. Tem gente perdendo a essência da vida por sair do lugar em que o Pai mandou que ele estivesse. Mas eu quero liberar sobre essa conferência: assim diz o Senhor, eu estou dando firmeza, eu estou dando fundamento, eu estou dando base para esses adolescentes, para esses jovens, para essa igreja continuar no lugar em que eu ordenei que vocês estivessem. Então, José levado para o Egito, José comprado por Potifar,
José vira príncipe da casa de Potifar. José prospera, tudo que ele toca dá certo. E com essa certa prosperidade, aquela pomba gira da mulher de Potifar vai olhar para o novinho e para o moço José e vai sentir vontade de se deitar com ele. Ora que megera. Ela olha para José e sente a vontade de se relacionar com ele, e José todas as vezes rejeita. Então certo dia ela fica nua, se aparece diante de José, e José rejeita, e ela conta uma mentira sobre aquela história, sobre aquilo que aconteceu. Acreditam na mentira e levam José para a prisão. José está na prisão, José vira príncipe da prisão. Chega o copeiro, o padeiro, José interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. Quando José interpreta o sonho, um morre, o outro volta para a sua posição de origem. E a palavra de José foi: lembra de mim quando você chegar lá. Mas não lembraram de José. Então a Bíblia diz que precisou o faraó sonhar, e faraó sonhou. Então mandaram chamar José. José chegou, ele interpretou o sonho de faraó, foi colocado sobre governador. 7 anos das vacas gordas, e agora chegou os 7 anos das vacas magras. Os irmãos de José saem de sua terra, porque toda a terra estava passando fome. O único lugar que tinha providência, o único lugar que tinha alimento era o Egito, no qual José estava governando. Então eles vão até o Egito, eles pegam alimento com o seu irmão sem reconhecer o seu irmão. Eles voltam novamente para buscar mais alimento. José testa eles, José se revela para eles e diz: eu sou José, o irmão no qual vocês venderam. Então os irmãos ficaram abismados, e José disse: por que vocês ficam temerosos? Não temam, chamam as vossas esposas, chame o nosso pai, e vem morar comigo no Egito, que eu tenho provisão aqui. Então veio toda Israel, saindo do lugar da peregrinação da promessa e vindo morar no Egito. Passou-se o tempo, passou-se algumas centenas de anos, passou-se 400 anos, e na onde Israel está dentro do Egito. Então a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia a história de José. E por não conhecer a história de José, ele se levantou e disse: vamos oprimir esse povo que cresce no meio de nós, porque eles crescem com uma grande proporção, e se eles continuarem a crescer, se um outro rei vir contra nós, eles podem se ajuntar com um outro rei e vir contra nós também e tomar a nossa terra. Mas a Bíblia diz: quanto mais oprimia aquele povo, mais aquele povo crescia. Então a Bíblia diz que o faraó olhou e disse: já que oprimindo a gente não para eles, então o faraó foi nas parteiras e disse: matem todos os meninos que nascerem, as meninas deixem viver, mas os meninos matem. Só que a Bíblia diz que as parteiras sentiram compaixão dentro dos seus corações e deixaram alguns meninos sobreviverem. E dentre esses meninos que sobreviveram, a Bíblia diz que uma mulher da tribo de Levi se ajuntou com um homem da tribo de Levi e gerou um filho. Uma mulher da tribo de Levi se ajuntou com um homem da tribo de Levi. Não foi uma mulher egípcia se ajuntando com um homem hebreu, e não foi um homem egípcio se ajuntando com uma mulher hebreia. Não foi uma mulher da tribo de Naphtali se ajuntando com um homem da tribo de Zebulon. Foi um homem da tribo de Levi que se ajuntou com uma mulher da tribo de Levi. Porque quando Deus quer cumprir alguma coisa na minha vida, Ele não vai colocar pessoas dispersas no meu caminho. Ele vai colocar pessoas para cumprir o meu propósito, tendo a mesma visão que a minha. Então pare de ficar buscando fora quem Deus diz que está dentro. Para de ficar procurando no mundo quem Deus está escolhendo para você, e Ele está dizendo: não é do mundo, é de dentro. Moisés nasce, só que
Como ele não poderia nascer, esconderam Moisés. Esconderam Moisés, mas a Bíblia diz que passou-se 3 meses e não podendo mais esconder o menino, Joquebede fez um cesto, betumou por dentro e por fora, colocou o menino dentro do cesto e colocou o menino às margens do rio. Ela não colocou no meio do rio, ela colocou às margens, porque aquilo que nós geramos, nós não queremos soltar. Alguém aqui é pai? Levante a mão, só os pais. Alguém aqui é mamãe? Levante a mão, só as mamães. Eu vou lhes fazer uma pergunta, vocês me respondam. Gente, 5 minutos eu encerro. Eu sou bem calmo, vocês vão ver, eu vou terminar a pregação bem calmo. Vou fazer uma pergunta para você, quem puder me responder por gentileza. Com todo o trabalho que os vossos filhos lhes dão, vocês abandonariam os vossos filhos? Mas os vossos filhos faltam arrancar os vossos cabelos das vossas cabeças. Mas vocês abandonariam os vossos filhos? Não. Vocês colocariam os seus filhos no meio de um rio, sendo ele bebê recém-nascido? Não. Porque você gerou ele. E tem vida. E quem quer soltar aquilo que ele está gerando? Quem quer soltar aquilo que ele demorou orando? Quem quer soltar aquilo que foi gerado em lágrimas? E eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui, Vânia, porque Deus está dizendo para alguém: libera para mim, entrega para mim, coloca na minha mão aquilo que você está sofrendo para gerar. Já é o tempo determinado, me entrega aquilo que você gerou. Porque como já dizia minha mamãe, a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Aquilo que você está gerando não é seu, é de Deus, solta. Os seus filhos não vai cair na mão da cocaína, já está na mão de Deus se você soltar. E tem alguém temendo e dizendo: se eu soltar, Satanás vai roubar. Não vai roubar. Deus está dizendo: entrega na minha mão que não vai se perder. Sabe por que tem muita coisa que não dá certo na sua vida? É porque antes de entregar o papel para Deus, você entrega o papel para advogado. Antes de entregar o papel para Deus, você entrega o papel para o juiz. Antes de entregar o papel para Deus, o seu filho para Deus, você coloca o seu filho na fono, coloca o seu filho na pediatra, coloca o seu filho na psicóloga, e Deus está dizendo: libera na minha mão, porque se você me dar aquilo que você está gerando, hoje é um bebê, mas amanhã vai se tornar um libertador para uma terra. Olha para mim, a Joquebede, ela não queria soltar aquilo que ela já tinha gerado, mas eu não sei o que aconteceu na madrugada. Se foi alguma correnteza, alguma chuva, alguma tempestade, alguma onda, o menino se movimentou até a recâmara da praia, de Praia da Princesa. Ele chegou lá, começou a chorar. A princesa ouviu, falou para as donzelas pegar o cesto, abriram o cesto, pegaram o menino, levantaram o menino. A princesa olhou e disse: certamente esse menino é um dos filhos das hebreias. Quando ela fala isso, Miriam, a irmã do menino, corre diante dela dizendo: Vossa Excelência, minha senhora, minha princesa, eu estou vendo que a senhora está com uma criança no colo, mas a senhora não tem como de amamentar essa criança, mas eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Então a princesa liberou o menino para crescer com a sua mãe Joquebede. Joquebede está criando o menino e passou-se o tempo. Passa-se o tempo. O menino cresceu. E agora ele volta para sua mãe adotiva,
a princesa no palácio, ele está vivendo no palácio, a mãe adotiva, a princesa, olha para ele e diz assim: meu filho, você já está crescido, já está na hora de te dar um nome, e o seu nome é Moisés, porque das águas eu o tirei. Eu não sei se tem alguém grávida aqui essa noite, mas quando há alguma mulher grávida, a primeira coisa que nós pensamos depois do ultrassom é: qual vai ser o nome da criança? Mas o nome de Moisés não foi dado quando ele nasceu. O nome de Moisés foi dado quando ele já estava crescido. E qual é a criança, qual é o adolescente, qual é o jovem que tem o nome depois que ele já cresceu? E além do mais, naquele tempo o nome se era dado segundo a ocorrência da história da pessoa. Então o nome da pessoa dizia muito sobre quem a pessoa era. E isso é nome em hebraico, Shem, que significa currículo. Então o nome da pessoa era o currículo dela. É por isso que quando a princesa fala o nome de Moisés, ela diz: porque isso significa, das águas eu o tirei. Eu dou glória a Deus. Mas a história não foi simples assim. Porque se a princesa está falando que ele não foi gerada da barriga dela, mas ele veio das águas, então ela vai ter que contar uma história. E qual é a história? Alguém te gerou. Mas a sua mamãe de sangue não é egípcia, é hebreia. Mas você, meu filho, é egípcio. Você é príncipe. Você está batalhando para carregar o cetro do Egito. Você está concorrendo ao trono do Egito. Você é egípcio. Você é príncipe. É por isso que no versículo a seguir, Moisés desce no arraial e ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Só que o adjetivo que Moisés usa para o hebreu é meu irmão. Mas calma aí, como Moisés, sendo príncipe, vai chamar um hebreu um escravo de irmão? É a mesma coisa de eu, brasileiro, chamar um alemão de irmão. Não tem lógica, só tem uma lógica, me pergunte qual. Moisés ficou sabendo da história. E a história é: alguém te gerou no meio da morte. Alguém te gerou no meio do desespero. Alguém te gerou no meio do assassinato. Mas você foi gerado e você foi colocado neste lugar. Mas há uma guerra dentro da mente de Moisés. E qual é a guerra? Quem eu sou? A minha história diz que eu sou hebreu, mas a minha mãe está falando que eu sou egípcio. Está acontecendo uma batalha dentro da alma, na mente e no coração de Moisés. E a batalha é: quem eu sou? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? E como Moisés, Brian vai decidir quem ele é? Ele vai descer e ele vai ter que escolher. Se ele for egípcio, ele vai continuar maltratando o hebreu. Mas se ele escolher ser hebreu, ele vai ter que matar o egípcio. Você consegue me ajudar? Pegue na mão dessa pessoa, eu encerro agora. A mão dela, olhe no fundo dos olhos dele, olhe no fundo dos olhos dela e diga: essa noite você vai precisar escolher. Você vai precisar decidir quem você é. Se você é hebreu ou se você é egípcio. Diga: e agora? Está aqui o segredo. Diga: e agora? Está aqui o pergaminho, o rolo que contém a instrução de como você vai escolher. Diga: como você vai escolher? Você vai ter que matar alguém. Você vai ter que matar o hebreu, ou você vai ter que matar o egípcio. Chacoalhe a mão dessa pessoa. Pergunte para ele, pergunte para ela, diga: quem você é?
Você é hebreu ou você é egípcio? Se você for hebreu, está na hora de matar essa vontade de assistir pornografia. Se você for hebreu, está na hora de matar essa vontade de migrar para cocaína. Se você for hebreu, a gente vai ter que matar hoje a maldição que colocaram sobre você, a maldição que colocaram sobre os seus pais, a maldição que colocaram sobre a sua família. Se você for egípcio, você mata a promessa. Se você for egípcio, você mata a glória. Se você for egípcio, você desvia. Se você for egípcio, você desiste. Mas se você é hebreu, se você está inconformado com a situação, eu preciso que alguém me ajude a pregar. Bata na mão de pelo menos 3 pessoas e diga quem você é. Você é hebreu ou você é egípcio? Diga quem você é. Você é hebreu ou você é egípcio? Eu quero convidar agora a missão Azusa a levantar as mãos. Emaia, subindo glória. Esse demônio vai cair agora. Essa tentação vai cair hoje. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu preciso de pelo menos 3. Eu vou descer aqui, me dá licença. Eu preciso de pelo menos 3 doidos a entrar nessa comunhão comigo. Teremaia, Camaia, Relepecolexia Temaia. Acabou a farra do demônio dentro da sua mente. Acabou a farra do demônio dentro da sua alma. Esse espírito egípcio, esse espírito de pecado, esse espírito para cheia, esse espírito de depressão, esse espírito de loucura tem que cair por terra agora. No glória da igreja, no aleluia da igreja, na mão da igreja. Quem glorifica Jesus aqui? Terecote calapacachô, tamadocomi de calamahama, terecolebarachúria camaia. Pega na mão de alguém, me ajude a pregar. Pega na mão de alguém, me ajude a pregar. Pega na mão de alguém, me ajude a pregar. Olhe para ele, olhe para ela, olhe para ele, olhe para ela e diga assim: pode ir para onde você quiser. Na sua veia corre o sangue de hebreu. Na sua veia corre o sangue de hebreu. Na sua veia corre o sangue de hebreu. Pode desviar, pode ir para lá, pode até xingar. Satanás não vai conseguir mudar as partículas e o DNA do teu sangue. Pode trocar teu cabelo, pode mudar tua roupa, pode te colocar para longe da igreja, pode lhe proibir de adorar. Nada vai mudar o sangue que corre, o DNA. Tem algum hebreu aqui? Levante a mão, se manifesta aqui agora. Eu estou inconformado. Os irmãos me perdoem. Estou sentindo muita graça de Deus. Eu estou me inconformado como espírito de egípcio trabalhando no meio de algumas igrejas. Eu compartilho a dor dos líderes. Eu estou inconformado com o espírito egípcio fazendo arruaça. Me perdoe, eu sou do interior, a gente fala rasgado mesmo. Emaia,
Eu estou inconformado com o espírito egípcio tomando a boca dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos. E eu vi essa menina cantar aqui, e o meu amor falou para mim: Brian, ainda tem uma geração de hebreu de pé. Está na hora da gente recusar o cetro do Egito. Está na hora da gente recusar a maternidade e a paternidade do demônio. Eu não aceito ser filho desse pecado. Eu não aceito viver nessa insensatez. Eu não aceito ficar prostrado aos decretos do demônio. Todo vínculo agora de paternidade e de maternidade ao Egito seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. E pela fé, alguém tem fé aqui? Ai, Vânia, eu estou sentindo meu corpo inteiro pegar fogo. E pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bata na mão de pelo menos 4 pessoas e diga: recusa. Diga: recusa. Diga: recusa. Recusa a proposta do demônio. Recusa a proposta da má amizade. Recusa a proposta desse namoro impuro. Recusa a proposta desse casamento infernal. Recusa a proposta da catarabaxé. Recusa a proposta da cocaína. Recusa a proposta da maconha. Recusa a proposta da prostituição. Recusa a proposta da macumba. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Levante as tuas mãos, levante. Levante as duas. Kamana Hashe Tereba Kalamaya. Levante as duas mãos. Em uma só voz, nós vamos dar um grito aqui. Eu estou ouvindo barulho de guerra. Eu estou ouvindo barulho de moinho preparando azeite. Calabataia. Essa noite não é uma noite normal. Deus está marcando a vida de alguém aqui. Levante as duas mãos. Em uma só voz, você vai repetir aquilo que eu vou falar. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Pela fé, eu recuso toda a proposta do Egito. Diga: pela fé, eu recuso a paternidade. Diga: pela fé, eu recuso a maternidade do Egito. Diga: minha mãe. Diga: meu pai. Diga: meus avós. Diga: a minha família pode ter vivido no Egito, mas eu não sou egípcio. Eu sou o libertador de Israel. Quem tem glória sobe. Quem tem aleluia sobe. Quem tem marcha sobe. Quem tem pulo sobe. Quebrou agora todo vínculo com o Egito. Feche os seus olhos e levante as mãos. Feche os seus olhos e levante as mãos. Eu estou pregando para uma alma desesperada aqui. Desesperada, cai em indecisão, cai em parcialidade. De decidir ser quem você vai ser. E todo dia há uma guerra dentro de você. Eu sou da onde? Eu sou da igreja? Ou eu sou da balada? Eu sou da onde? Eu sou da palavra de Deus? Ou eu sou da maldição? Ou eu sou da palavra do mundo? Deus está dizendo para você: recusa hoje.
de mãos levantadas e olhos fechados, eu quero ouvir toda a Missão Azusa orar agora. É uma boa noite para confessar pecado e ser curado dele. É uma boa noite para ser liberto. É uma boa noite para o meu amigo curar alguém aqui no meio dessa casa. Eu quero ouvir essa igreja orar. Ele pode batizar alguém aqui agora. Não se assuste se você começar a chorar incontrolavelmente. Não é crise, é a presença do Espírito Santo. Não se assuste se alguém do seu lado começar a bater palma, começar a levantar, pular e marchar. Não é loucura, não é cafona, é a presença do Espírito Santo. E eu quero fazer um pedido aqui. Espírito de Deus, na onde houver um coração que está decidido a quebrar todo o vínculo com o Egito, agora, Jeová, toma este coração com a tua presença e enche essa vida com a tua unção. Deus, derrama a botija de azeite em cima dessa casa essa noite e agora, para marcar a transição da decisão dessa pessoa, a decisão de ir do trejeito, do jeito egípcio, ao sangue e o DNA hebreu. Espírito de Deus, batiza alguém aqui agora. Espírito de Deus, enche alguém aqui agora. Espírito de Deus, cura alguém aqui agora. Espírito de Deus, transforma alguém aqui agora. Espírito de Deus, entra na vida de alguém aqui agora. Espírito de Deus, salva alguém aqui agora. Toma Espírito, enche Espírito, batiza Espírito, transforma Espírito, entra Espírito, age Espírito. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito na obra do Espírito. Eu acredito na obra do Espírito. Eu acredito na obra do Espírito. Eu já estou vendo alguém chorar. Eu acredito na obra do Espírito. Eu estou vendo alguém falar no idioma do céu. Eu acredito na obra do Espírito. Você não é egípcio, você é hebreu. Você não é egípcio, você é hebreu. Você não é egípcio, você é hebreu. Hebreu, 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 hebreu.